Eu acho que ele ligou umas 3 vezes pra gente Desse período. nesse período. E aí a gente tinha que continuar orando. Só que começou uma revolta no meu coração. E aí, meu povo? Pode pegar o povo no susto. Básica, ela. Isabela, mulher, como é teu nome, Isabela? Ou é alguém querendo entrar? Isabela Máximo. Mais. Gente, pessoa que tem um sobrenome desse ainda se considera mais é o quê? Gente, Isabela é filha do meu pastor Marcelo daqui. Quando eu fui embora para Bom Jesus, a primeira cidade que eu morei, ela não existia, mas eu era da Assembleia de Deus, me congregava na Batista, que meu noivo era da Batista, então eu ia de um lado para o outro. Eu combinava com a mãe, um final de semana na Assembleia, um final de semana na Batista. E aí eu disse, Isabela, vamos gravar comigo. E aqui, mulher, eu esqueci de dizer o nome desse programa. O nome desse programa é Brina Cast, com Sabrina Fontinelli. Estamos com Isabela Márcio. E aí eu queria saber de tu, Isabela, como é, Isabela, a tua vida, mulher? Tu, uma filha de pastor, uma pessoa que foi planejada por Jesus, porque assim, o pai dela não podia ter ela, não tem isso, Isabela? É verdade. Como é? Podia. Tua mãe, né? É, Teus pais não podiam te ter. Quando tu nasceu, foi assim um milagre comemorado por uma congregação inteira, porque, tipo assim, eles já estavam com muitos anos de casado. Quantos anos? 12. 12 anos de casado. E não podiam ter. Tua mãe tinha algum diagnóstico? É, tinha endometriose. Era. E aí não podia. E aí era uma que a pedir oração, todo mundo orava. E Uhum. quando de repente tá Kátia, digníssima mãe dela, grávida. Minha filha quer um pouquinho? Uhum, tô colocando aqui na testa. Pronto. E aí tá lá. Nasceu quem? Isabela. Mas teve alguma intercorrência? Tua mãe te contou algum a gestação foi normal, foi Foi, tranquila? foi tranquila. De repente nasceu tudo. Foi. E aí, tua vida, quando foi que tu se sentiu, tu sentiu assim que tu sentiu que o Espírito Santo falou contigo, que tua vida foi transformada. Um encontro com Jesus, como foi essa vida? Ah, então, desde pequenininha, né? Hum, Eu não sou da igreja, com uhum. meus pais. Batista Oxalá, me respeite. Hum, E aí, eu sempre gostei de ir pra igreja, desde pequena. uhum, Gostava da salinha. E aí, eu sei que teve um dia que eu tava em São Paulo. uhum. É aqueles encontros de casais que eles faziam lá? É, Ou era férias? eu acho que era a BCB que a gente ia. Que seria a BCB? Eu não sei, não, nunca soube. Sim, aí tu foi pra lá. Sim, fui. E Hum. eu tinha uns 5 anos, né? 5 anos, senhora? Sim, tinha 5 Hum. anos. E aí, a gente tava lá no quarto, porque a gente tava ficando na casa de um pastor amigo, né? Uhum. Papai. E a gente ficou no quarto, tava lá, nós bestando, todo mundo, eu, mamãe, papai e o Max. E aí teve uma hora que eu falei assim, pai, como faz pra eu receber o Espírito Santo? Isso eu com 5 anos de idade. Gente. Aí ele foi me explicar que eu tinha que fazer uma oração ao Senhor, dizendo que queria me entregar pra ele. Dentro de casa, assim, dentro da casa do pastor, mas assim, no momento que não era um culto. Não, Era só eu estava lá, a nossa vida. família, assim, Aham, conversando aham. e brincando, né? Porque criança gosta de brincar. Mas tu fez oração na frente de todo mundo? Sim, eu fiz falando que eu queria aceitar Jesus no meu coração. Jesus, pra tu ver o desejo. Mas isso aí já. É porque assim, os teus pais provavelmente, muito provavelmente, oraram por ti a vida toda. Para que eu oro pelos meus filhos. Eles estão lá na salinha, Uhum. eu estou na igreja, mas eu disse, Senhor, visita os meus filhos, Senhor. Te revela ele, porque assim, Cristo, gente, ele é só um personagem para quem não acredita. Tem gente que não acredita nem que Jesus veio ao mundo. Mas assim, Cristo é tão real na vida de quem crê, de quem já recebeu a revelação dele, que assim, é o que eu desejo para os meus filhos. Então, eles estão na salinha e eu tô orando. Senhor, fala com os meus filhos, fala com aquelas crianças que estão lá, Senhor, te revela. E aí, provavelmente, teu pai fez Com isso. certeza. E aí eu fiz a oração falando que eu queria o Senhor na minha vida Uhum, e pronto. Eu sempre fui muito feliz com Jesus. Eu sempre gostei de cantar uhum. a música da igreja. O pastor dela é cantor, minha E gente. eu também. O pastor dela já foi. Ô, gente, calma, que eu sou de época. Tinha uma banda chamada Querima, que o pai dela era pastor.
Ou não era pastor ainda, ele era vocalista da banda. Minha cunhada, que é casada com meu irmão, ela era back vocal. Meu irmão era baterista. E essa banda, eles eram convidados no estado, meu amor. Meu irmão já trabalhou, já trabalhou, já cantou em banda. E aí, de repente, ia todo mundo adiante. E canta bem. E aí, Isabela recebeu esse dom, que o Senhor disse assim: vamos passar por Isabela. Sim, aí tu sempre gostou de cantar, sempre gostou da Foi, salinha. sempre. E aí, tudo bem. Segui minha vida, criança, tudo mais. Mas tu sentiu algo Até. diferente na hora, não? Só fez oração e esperou o Senhor. Não, eu me senti muito feliz. Ah, tá. A gente não sabe muito quando é criança, né? Mas eu tava Aham. feliz, eu lembro. E aí, chegou a pior fase da vida. Pra mim, foi a pior fase. Hum, Eu acho que para outras pessoas também, que foi a pandemia. hum. E eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha 8 anos. E antes da pandemia, tava tudo muito bem, muito feliz na minha vida, continuei lá. E aí chegou a pandemia, e aí a gente começou a fazer culto online. Uhum. E aí foi muito ruim pra mim, porque eu não via meus amigos. Conviver com gente, né? É, eu sempre fui uma pessoa que gosta de estar com as pessoas. Uhum. E aí a gente não tava indo pra igreja. E aí, quando a gente ia para a igreja, era poucas pessoas. Então, um número de pessoas ia para a igreja E a distância. e o outro grupo iria no domingo. Aham. E aí eu sempre fui uma menina que teve problema com ansiedade. E eu comecei a ficar com muito medo de perder minha família, de perder meus amigos. Uhum. De eu pai também, né? Que tem esse. Eu acho que tem uma fase na vida que a criança, eu tô dizendo criança porque era 8 anos, gente, ela percebe o que é finito. Ela percebe que o pai e a mãe podem morrer. Assim, porque, gente, a expectativa de vida é 80 anos por baixo, hoje em dia. Mas, assim, a finitude de saber que alguém pode não estar mais, ou o avô falece, alguma coisa acontece, alguma notícia que traz essa experiência criança. E se isso não for tratado, isso vira até uma doença, né? Sim. A ansiedade virar a doença, porque ansioso todo mundo é. Todo mundo tem um pouco de ansiedade, apesar do Senhor dizer que não vos ansieis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Referência, sei, não sei, está na Bíblia. Editor, pode aqui. Plim. Sim, e aí tu ficou ansiosa. Sim, mas eu já lidava com isso e sempre meu pai ia no meu quarto. A Uhum, gente cantava uhum, bem baixinho, né? Porque meu irmão dormia comigo. uhum. E aí a gente orava e muitas das vezes funcionava, só que outras vezes não. E aí eu lembro que eu tinha uns pesadelos e isso me deixava muito ansiosa. Com o quê? Pesadelo com o Pois quê? é, assim, eu já sabia, criança, que aquele pesadelo ele tinha a ver com o homem lá de baixo, né? Uhum. O inimigo das nossas aves, Devil. E aí eu falava pro meu pai que eu tinha medo do diabo, né? Uhum. E a gente orava pro Senhor tirar esse medo do meu coração. Hum. E aí, Eu puxo aqui, ó, de baixo de pra. baixo pra cima. É. Faz uma pontinha pra. Até a pontinha do nariz aqui. Assim? É. Mas já tá coisa? E pra lá. É, vai espalhando, ele vai ficando durinho e tu vai espalhando. Sim, aí teu pai te orientava como? Vai passando, Dizendo vai que eu nascendo. tinha. Vai, ela tá achando muito claro, né? Aí vai, minha filha, Eu confia no tô. processo. Ó, ele vai sumindo e vai se adaptando à cor que tá embaixo. Sim. Uhum. Aí, meu pai falava que eu tinha que orar ao Senhor. Uhum. E aí eu orava. E muitas vezes funcionava. Só que outras vezes não funcionava. Não porque Deus não é bom, porque Deus é bom sempre. Mas era uma coisa com o meu coração mesmo. Uhum. E aí começou a pandemia com isso e continuou. Aí aconteceu que meu pai pegou Covid. o Covid. E foi, não lembro. Todo mundo pegou lá em casa. Uhum. No mesmo tempo. Ao mesmo tempo, porque a gente Uhum. tinha feito uma viagem e aí a gente pegou. Recife. Não, não foi Recife, não. Não, eu estava morando em Recife, o pastor Marcelo, ele cogitou ir para lá nesse tempo, agora que eu lembrei, mas ele não foi, ele foi para outro lugar. Foi. Eu não lembro o Uhum. nome da cidade, não. Sim. Mas era um resort. Mais férias, aham. Isso. A gente sempre viaja nas férias do meu pai, que é em janeiro. Aí ele pegou esse Covid e minha avó não pegou, sendo que a Idosos. gente tinha mais medo de pegar a minha avó. Aham. Aí, Moram juntos. sim, aí todo mundo pegou esse Covid, só que o Covid ele não foi muito forte em mim, no meu irmão e na minha mãe. Só que meu pai, ele começou a ficar bem mal. E aí ele ia naquele. Aí tu bota só um pontinho para misturar com esse aí. Aqui, Dos dois lados, é. Um pontinho do aqui, lado e do outro. aqui. Aham. Pode mostrar como? Pode o quê? Mostrar Pode. como?
E aí, sim, aí teu pai ficou ruim. Foi. Aí ele ia no hospital, no João Paulo, pra tomar uma vacina, não, uma injeção, acho que era, não lembro muito de bem o que era, porque eu também era uma criança. Só que ele falava que ele ia tomar uma injeção lá. E eu nunca perguntei qual era depois. Aí teve um dia que era domingo, isso, domingo de tarde, e ele foi tomar a injeção. E aí, quando voltou o carro, só voltou minha mãe. Uhum. Aí a gente começou a ficar preocupado, né? A gente perguntou onde tava o pai, né? Aí, mamãe falou que ele teria que ir pra Teresina, Tá pro hospital, hospitalizado. Uhum. porque ele tinha pegado uma infecção no pulmão. Aí eu comecei a Ele chorar. chegou aí, pra Teresina. Ele foi, ele tava lá no hospital e ele foi de ambulância ainda. E mamãe disse que ia pegar lá as roupas dele e. É, pô, né? Uhum. Disse que ia pegar as roupas dele pra levar pro hospital pra ele ir. Só que minha mãe não ia ir Só pra. vocês. Sim, porque a gente era muito pequeno e tinha minha avó. Aí ela levou, eu não lembro quem foi que levou ela no hospital, porque eu tava chorando horrores. E aí ela foi lá e ela disse que era pra gente orar. Eu orei, comecei a pedir pro Senhor salvar meu pai. Porque fala que tá com infecção no pulmão, é Covid, você vai Não, pensar e que. todo mundo morrendo naquele tempo, É. era o medo. E aí meu pai foi pra Teresina. E minha mãe ficou com a gente. E a gente naquele tempo tava dormindo no quarto dos nossos pais. Aí ele tava lá, às vezes ele ligava. Aí eu tava ficando, querendo saber como é que tava meu pai. Só que depois que ele voltou, né? Mas não terminei a história ainda, mas depois que ele voltou, ele disse pra mim que ele não queria ligar porque ele ia chorar. Oh, minha gente, a pessoa longe dos filhos, sofrendo no hospital. Sim, ele tava com medo, né? Aham. De De demonstrar fraqueza e vocês ficarem preocupados. sendo que a gente tava muito preocupado já. Uhum. E aí, é, teve um dia que ele ligou e a gente estava orando por ele e eu chorei muito. Só que eu não quis ficar muito tempo falando com ele, porque eu tava começando a chorar. Uhum. Aí pronto. Eu acho que ele ligou umas 3 vezes pra gente Desse período. nesse período. E aí a gente tinha que continuar orando. Só que começou uma revolta no meu coração Com Deus. com Deus. Uhum. Porque meu pai tava ficando muito pior, cada vez mais, e eu tava ficando muito chateada, muito brava, vamos dizer assim. E eu também lido com a ira, né? Gente, a gente E pode aí, ficar brava com Deus, viu? Deus não tem problema com nossa braveza, porque Ele conhece nosso coração, a gente é falho. Mas, assim, o problema é, a Bíblia diz, ireis e não pequeis. Porque, assim, a ira não pode ficar no seu coração, não pode passar a noite, que a Bíblia fala sobre isso. Né? Dormir com a raiva de alguém, ou dormir irado com Deus. Não, minha gente, vamos pedir, Senhor, eu sei que, de alguma maneira, isso serve para a tua glória, isso é a tua vontade, porque é boa, perfeita, agradar, apesar de não parecer. sim. Uhum. E aí eu comecei a perguntar, Senhor, por que você tá fazendo isso com a gente? Você não disse que era bom? Por que você tá fazendo isso com meu pai? Porque eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito pegada com meu pai, até hoje eu sou. E isso ficou muito difícil pra mim, porque meu pai sempre foi uma pessoa que me entende. E aí, naquele momento, e eu sem tendo crise de ansiedade, sem meu pai, eu tentava continuar seguindo o que ele estava falando pra mim, o que ele falava nos dias, só que eu não conseguia. Não conseguia porque eu acabei colocando a força no lugar errado. Não no Senhor, mas no meu pai. Sim. É como se gerasse um ídolo no teu coração. A segurança não Justamente. estava no Senhor, mas na paternidade que estava próxima. Justamente. Uhum. E aí ele ficou muito pior. E aí o povo tava falando que papai ia de base. Uhum. Eu falei assim, como assim? Aí teve um dia que eu tive um pesadelo que meu pai tinha morrido. Uhum. E aí naquele dia eu lembro que eu disse que eu não queria mais saber de Deus. Disse, porque se ele, eu falei que se eu levar meu pai, Eu não te quero sinto muito, mais. não quero. Eu sei que Deus tem um plano para todas as coisas, eu sei que ele estava tentando Isso trabalhar na minha parte. aperfeiçoa a nossa fé. Porque assim, quando uma pessoa, diz que maré, não sei se é maré baixa, não faz um pescador bom, né? Porque na tempestade, que você consegue pegar um peixe, imagina um tempo bom. Então, é isso. Na dificuldade, você é fortalecido. Sim. E aí, depois de uma semana, minha mãe disse que ia lá pra Teresina. Aí eu falei, não, pronto, meu pai vai morrer. Porque minha mãe tá indo pra ver ele. Ela disse que ia deixar a gente por um tempo com minha avó, com minhas tias. E ia lá ver meu pai. Aí
ela disse pra gente continuar orando. Só que eu não queria mais. Eu só orava porque dentro de mim eu sempre confiei em Deus, só que naquele momento eu não estava 100%, mas eu sabia de alguma forma que só Ele poderia salvar meu pai. E aí eu continuei orando, sem vontade. E orei, 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 até que meu pai voltou pra casa. E aí eu fiquei muito triste, não porque meu pai tinha voltado, mas muito triste comigo mesmo. Com a reação que tu teve. Sim. E aí eu falei pro meu pai, eu acho. Não me lembro, mas eu deve ter falado. Uhum. E aí, depois de um tempo, as coisas foram mudando. Do Covid, foram deixando as coisas mais tranquilas, as coisas foram ficando melhores. E aí eu comecei a ir pra escola de novo, que tava só online antes. Você estudava onde? Tá. E aí, com isso, eu fui pra escola. E aí eu fui pro quinto ano. Esse aqui eu passo abaixo do olho e faço o contorninho, presta atenção. Porque, Eu faço o contorno do olho na parte de baixo para juntar com a parte de cima. ai, que chique, você faz isso não. Aqui é o que? Uma aula de make, meu amor. Como? Testemunho com a aula de make. Sim, aí voltou à vida normal, tu voltou para a escola. Eu pego da pontinha e faço o contorno debaixo do olho com esse negócio, juntando com o de cima. Cuida, crente! Sim, Hum, aqui, né? é. Aí eu voltei pra escola, né? Só que ainda tava com o coração A meio que. gente sabe quando a gente não tá legal. A É, reação é tipo uma queda de semblante. É uma tristeza que você sabe que não tá nada assim, que não tá no normal, não tá, a vida não seguiu. Só a vida seguiu, mas o coração ainda tava. isso. E eu tava ainda me sentindo mal com Deus, né? Hum. Eu tentava falar, Isabela, você não é assim. Você sempre foi uma menina que ama o Senhor. E também tinha uma pressão, querendo ou não, das pessoas da igreja. Uhum. Porque, ah, filha do pastor, tem que Ter ser fé, crente também. tem que ter fé. Isso. E aí, às vezes, eu tive uma crise de identidade. Eu falei, será que eu nasci mesmo pra ser assim? Pra ser crente? Porque, assim, meus pais são crentes, mas sempre não quiser. Sim, se eu não quiser. Aí eu fiquei, né, esse ano todo do meu quinto ano pensando nisso. E isso eu tinha 9 anos de idade. 9? Crianças também pensam. 9, 10 anos. Eu tinha Ah, 10 anos. Então tinha passado uns 3, 2 anos, eu acho. sim. E eu tava com isso, né? Passei esses 2 anos pensando nisso. Só que quando eu fiz 10 anos, as coisas começaram realmente a mudar na minha cabeça. E eu falei assim, ah, acho que eu não quero mais. Só que eu não falei isso pra ninguém. Só um terno, um pensamento É, intrusivo. porque eu falei assim, não, se eu falar isso, Acabou. eu vou deixar meus pais tristes e tudo mais. E uma coisa que eu sempre tive medo era de deixar meus pais tristes comigo. Só que isso era inevitável, do jeito que eu tava vendo minha vida. Querendo ou não, eles perceberam. Ele vai fazer isso, não. Não precisa. Ah, O pai percebe, né? é, Eu ia pra igreja e tal, mas. Pode passar blush já? pode. Não tinha aquela alegria que era de Que eu tinha antigamente. antes, né? Aí, eu tava indo pra igreja, mas não queria. E tu disse que teu pai percebeu. Sim. Meu pai E era- ele falou o quê? Não, ele não falou nada. Porque eu sempre fui uma pessoa que fala pros meus pais o que tá acontecendo na minha vida. Hum, E aí, do nada, eu parar de falar. Eu me afastei muito dos meus pais. uhum. Principalmente da minha mãe. Que a mãe sempre é que me percebe mais. E aí eu também tive umas companhias na escola que não foram muito legais. E ainda tava piorando a minha situação. Só que As más companhias corrompem os os bons bons. costumes. Só que minhas notas sempre foram boas. E não tava caindo. Só que teve um dia que caiu. E aí eu sei que isso gerou uma briguinha, casa e tal. Mas vivi minha vida. Era como se eu não tivesse me importando muito com o que estavam pensando, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo me importando sim. Aí, eu sei que estava chegando o final do ano e uma dessas minhas companhias que não estava me fazendo muito bem, né? Ia embora. Foi embora. Jesus disse, mulher, deixa eu tirar logo enquanto dá tempo. E aí eu fiquei muito triste, né? Amiga. Mas a gente ama essa amiga até hoje, né? Não, a gente tem que amar todo mundo. Deus ama qualquer pessoa no universo. O amor dele não está para quem obedece, está? É incondicional a qualquer pessoa. Só que os que obedecem recebem o digno de arrependimento. Os que obedecem recebem a colheita que estão plantando. A obediência, ela traz frutos.
E a desobediência também. Tava trazendo, né? E eu fui começando a me sentir muito só, muito triste. Por quê? Eu sempre quem me fazia feliz em todos os momentos, Jesus. Uhum. E eu tava longe de Jesus naquele momento, Uhum. então tava me fazendo muito mal, espiritualmente. Sabe? É naquele momento que você quer sair do que você tá vivendo, mas você não consegue, em termos aspas, porque você gosta do jeito que você tá vivendo. É, é o tipo pecado momentâneo. O pecado momentâneo que a gente fala na idade dela, gente, é fazer o que faz, qualquer coisa, qualquer besteira, sem a direção de Deus, porque o direcionamento de Deus está para todo mundo nessa vida, senhora, desde pequena. Sim. Porque às vezes o chamado, Deus tem um propósito na vida de cada um. E o chamado, ele deu, durante o decorrer da vida, Deus vai lhe moldando para aquilo que ele tem preparado você no futuro, né? Preparado para você. E aí, quando você está, é a saudade, Isabela. É. Não é a saudade? Saudade da comunhão. Com o irmão, não, com Cristo. Sim. Uhum. E aí, nesse tempo também, eu me afastei, muitas aspas, dos meus amigos da igreja, né? Porque também, pandemia, você também fica meio longe. Meio não, muito longe Distante de de tudo. todo mundo e tal. Aí, acabou o ano de... Que ano era esse, meu Deus? 22? 2020. Era, acho que era 2022. E aí, entrei pro meu Fundamental 1, né? Só que ainda estava vivendo de uma forma que não agradava a Deus. E aí teve uma vez que teve uma menina de outra turma que falou, tipo, ela fez uma piada dizendo que eu era uma crente que não levava a vida direito. Crentinha. É. O bullying no meu tempo era esse, a Só que crentinha. eu. Não, mas ela falou assim, porque todo mundo sabia que eu era da igreja e tal, meu pai é pastor e tal. E aí o povo via o meu jeito meio assim, né? E o povo falava assim, isso aqui não é crente, não. Se fazendo. Aí fazia. Aí doeu. Doeu. Daquele dia doeu, né? Só que eu tentei, sei lá, rir. Ai, gente, nossa, não sei o que tava na minha cabeça naquele momento, não. Me acho muito boba hoje em dia. Uhum. E aí, entrou pro sexto ano e continuou, né, o ano e tal. Aí chegou no meio do ano e aí aconteceu que a bomba estourou lá em casa. E falaram que o jeito de beber tava errado. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu chorei horrores. Não na frente deles. Uhum. Eu chorei no banheiro. Depois da conversa e tal, mamãe brigando, meu pai discutindo. Aí ele falou pra mim que não queria mais que eu vivesse daquele jeito. Que era o jeito errado. E ele sabia que não era o meu jeito. Uhum. Entendeu? Aí eu fui pro banheiro, fui tomar banho e chorei muito. E aí foi naquele momento Hum. que eu me arrependi do que eu tava vivendo, do jeito que eu tava vivendo. Arrependeu, pediu perdão? Sim. Uhum. Dentro do banheiro, Pra Deus, né? sozinha. Só assim. E aí depois eu fui pedir perdão pros meus pais. Hum. E aí eu sei que eu falei que eu não queria mais viver daquele jeito, porque eu sabia que Deus tinha um plano pra mim, sempre soube. Uhum. Meus pais sempre me disseram que Deus tem plano para todos nós. Para todos nós. Não é porque é filho de crente, porque é parente de crente, não. Cada ser humano na vida, Deus tem uma história linda. Mas, assim, a história linda, ela depende de você, meu amorzinho. Justamente. Deus, ele não vai atrás de você lhe obrigar a servir a ele, porque assim, o lugar da proteção é estar de quê? Debaixo das asas do Altíssimo. Se você não tiver, não existe assim um meio termo entre o que é certo e o que é errado. O muro, não existe esse muro. Alguém criou um muro para dizer que tinha um muro. Não. Ou é cá ou é lá. Não tem nem como estar com dois pés assim, não. E a escolha é sua, de escolher o quê? Escolher ao Senhor. Ah, mulher, mas eu não tenho força. Meu irmão, para bem aí. E agora tu faz uma oração dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida para ti. Senhor, a partir de agora eu vou depender. É o Senhor que vai fazer e não eu. Então, o que vai acontecer em seguida é o mover de Deus para a resposta que você deu a Ele. Porque se você disse sim para Cristo, é não para o mundo. Então, a transformação vai vir, a força. Agora que eu lembrei da minha unha que está quebrada. A força vai vir de Deus. Ninguém vence nada no poder do braço. É de Cristo. Então, a diferença vai ser você dizer sim para Cristo. A pessoa pode estar a vida inteira numa igreja, que a Bíblia diz que o joio está com trigo, e não ter dito sim para Cristo. Ele só está no banco sentado, olhando, vendo a vida acontecer. E Deus quer compromisso.
Deus não quer que você esteja sentado num banco lá ouvindo o que um pastor está dizendo. Deus quer compromisso, quer intimidade, quer que você leia a palavra dele, que é o quê? É a vontade de Deus, a revelação de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Já foi revelada, está na Bíblia. Vai ler a Bíblia. Ah, mas eu não entendo. Pede entendimento. O Senhor me dá entendimento. Quer que o Senhor quer saber, quer que eu entenda a partir daquilo que eu estou lendo. Comece por Mateus, ó crente. Então é isso. Jesus deu assim uma oportunidade de você se arrepender, e você disse sim. Sim. Uhum. E aí eu comecei a mudar bruscamente. Foi Uhum. assim, mudança diária, né? Só que eu renunciei muitas coisas. E isso foi mostrado para minha família e foi mostrado no meu ciclo social da escola. Perceberam. Então, eu pedi perdão. Uhum. Porque eu senti no meu coração que o Senhor pedia para mim pedir perdão para aquelas pessoas pelo jeito errado que eu tive. Pronto. Perdão. Não entenderam, mas aquilo fez diferença na minha vida. Com certeza. Muita diferença. A Bíblia diz que os perdoados que não perdoam não vão ser perdoados. Às vezes a pessoa guarda uma mágoa por causa de um bombom que caiu no chão e você não pegou. E aí, minha senhora, a gente vai atrás, ó, me perdoa e realmente faz diferença. Faz. Cumprir a palavra de Deus faz diferença, porque isso é vamos dizer, uma ordenança. É Deus dizendo que se você não perdoar qualquer bobagem, você não vai ser perdoado. Justamente. E aí eu comecei a mudar, comecei a servir. Finalmente eu comecei a servir lá, porque tem que. Ah, calma, vamos por partes. Vamos supar. Vou ler uma parte muito importante. Hum. Em julho, eu me batizei. Uhum. Dia 3 de julho de 2023, né? Foi 2023. Uhum. Oi? Já tinha acabado aquele fechamento total das igrejas? Como assim? Porque a Hã? igreja não estava fechada por causa da pandemia? Sim, mas já tinha voltado. Aham. 2023 já tava de boa. Aham. Aí, esse é pra passar no debaixo do oi, né? É, você gosta? Sim, gosto. Aí, esse meu arrependimento, ele foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Foi em abril e maio. E aí, em julho, por quê? Eu já sabia muito já do que Deus tinha pra mim, já sabia da história do Evangelho. E eu já, no bem que do passado, já tinha aceitado o Senhor no meu coração. Eu só estava longe do Senhor. E aí eu tinha que fazer não sei, o estudo pra batizar, né? E eu me batizei com minha melhor amiga, Quem a era? Tanandra. A Laís é minha melhor amiga, mas eu também tenho Mas ela te ama. Calma, mas tem também. a Nanda, que é minha melhor amiga também. E a gente se batizou juntas. Olha, Eu chorei horrores. bis. E aí, foi muito bom. Eu chorei assim, no dia de alívio, de felicidade. Porque finalmente eu tava vivendo aquilo que o Senhor tinha pra mim. E foram, assim, os outros choraram também da igreja, porque me viram crescer, mas não sabiam Da história. Agora vão saber, Agora né? vamos saber. Ô, gente, não faz bullying comigo, não. Não, não é bullying. Não faça igual a mim, que distanciei. Mas sim, é porque todo mundo, Isabela, tem que fazer a escolha. E eu creio que isso é um direcionamento de Deus para tu ter entendido qual era a vontade de Deus para tua vida. Porque é a história do mar. Se o mar não for revolto, não que o Senhor quer que a gente se desvie para poder contar uma história. Não, meu filho, feliz daquele que foi criado aos pés do Senhor e obedeceu uma vida toda. Você não precisa de um testemunho de bagaceira para contar vantagem na vida, não. Justamente. E aí, depois foi continuando a minha vida normal. Só que teve um dia que eu senti realmente o Espírito Santo bem presente. Foi depois do meu batismo. Hum. E aí a gente vai lutando com nossos pecados, lutando contra as lutas que eu já tinha antes. Hum. E aí, nesse dia, a pregação foi do meu pai, né? E até hoje tá no meu coração. Foi babadeira. Muito bom. E aí, Revelação é diferente. eu Pregações e pregações. Aquele dia que o Senhor fixa assim, uma coisa, que ele faz diferença, você vai levar pelo resto da vida. e foi muito forte a palavra pra mim. Hum. E aí eu chorei, né? Claro. Só que o problema é que eu não conseguia parar de chorar. Eu tentava parar de chorar, só que não ia. Simplesmente não acabava o choro. E eu chorei no braço do meu pai, né? Sempre meu pai é presente. E aí, ele perguntou o que era, só que eu não conseguia responder. Uhum.
E aí, quando eu cheguei em casa, eu ainda tava chorando. E aí, depois, ele veio perguntar o que tinha acontecido e tal. Eu falei que o Senhor tinha trabalhado no meu coração com aquela pregação. Uhum. E aí, foi assim que o Espírito Santo falou comigo Transformou a e sua. transformou minha vida. Glória a Deus. Outra história, outro rumo da história agora. A Isabela, o pastor Marcelo, ele, desde quando ele foi ordenado pastor, que ele era da igreja Evangélica. da evangélica, né? Que é considerada a primeira igreja É, daqui, aqui. batista. É. E aí, quando ele foi ordenado pastor, logo Deus começou a dar um direcionamento para ele quanto a uma escola cristã evangélica. Uma Sim. escola com um ensinamento clássico, ensinamento cristão, porque assim, não tinha na cidade. Eu acho que teve na Assembleia de Deus, há muitos anos atrás, uma escola que era da Assembleia, Uhum. mas ele deve ter visto isso fora, porque já existe, né? Tem lá em Brasília, por exemplo, tem que é referência para a escola daqui. Sim, eu É. sei. Aí, exatamente. E aí ele tinha esse desejo. E ele falava no culto. Falava do sonho, de um direcionamento que que Deus deu. E era assim, era nada. A igreja era do tamanho de quê, minha gente? De uma casa pequena, de uma casa muito pequena. A igreja. Mas assim, o que ele via, Deus deu uma visão para ele, assim, no sentido não se for uma visão, mas um sonho, um direcionamento da igreja ser maior, e aí a igreja ser na quadra da escola. Porque assim, uma coisa que eu lembro que ele falava é que a igreja não é um lugar só de cultuar e sair e você não poder fazer daquele lugar outro tipo de ambiente, né? Porque Sim. a igreja ela se reunia para comemoração, dentro da igreja também, era um local público para os servos utilizarem. E aí ele disse assim, por exemplo, a quadra, o pecado da quadra da igreja ser uma igreja, da quadra da escola ser uma igreja, não era um problema. Porque a igreja somos nós, não é o ambiente, o lugar, vamos dizer assim. E aí ele tinha esse desejo no coração. Hoje em dia, Deus já concretizou isso. Existe uma escola clássica cristã que chama ECMA, aqui na cidade de Floriano, porque eu estou de férias, estou gravando aqui, gente. Eu esqueci de dar esse detalhe. E a Isabela estuda lá. Apesar de não ter a tua série, não é isso? Sim. Porque Lá tem até que série física. sétimo. Agora oitavo, né? É em 2026. Uhum. Aí tô fazendo lá em... Agora, que não Agora. começou ainda, É, né? que vai começar só em fevereiro. Então tu vai estudar na escola agora. É Ou porque tu já tá no nono? eu tô no primeiro agora. Não existe mais Ensino nono, médio. não? Não, eu já fiz o nono ano, fiz ano passado, aí eu Aí vou quer fazer o dizer que primeiro ano esse primeiro ano. ano tu vai continuar do jeito que tá. É, porque, calma, deixa eu explicar. Explique. Sim, o que é que eu tô dizendo é que a escola, o ano passado, ela estudava nessa escola, não tinha a série dela, então ela fazia homeschooling Faço também, até hoje. e algumas matérias ela fazia na Isso, escola. é isso aí, eu ia explicar. Explique, senhora. Então, eu falei, né, que eu estudava lá no Impacto e tudo mais. Eu saí do Impacto no sétimo ano. Aí, por que que eu saí do Impacto? Uhum. Amo a escola, gente. Amo de verdade. Amo as pessoas de lá. Sou apaixonada pelo ensino e tudo Uhum. mais. Só que eu saí de lá por motivos do meu coração. Porque eu conheci um pastor lá de Teresina, da Igreja da Glória. Pastor Pastor Dário. Judásio. Não, Ah, pastor Judá. Judásio. E ele tem dois filhos. E os dois filhos são meus amigos, né? Uhum. E eles fazem homeschool. Uhum. E eles saíram da escola pelo mesmo motivo que eu. Porque eles queriam um ensino que tivesse na Bíblia. Uhum. Um ensino que, ao mesmo tempo que você vai aprender a educação, você vai aprender sobre Jesus. Pode passar assim direto? Pode. Tu quer tirar a base do lábio? Quero. Aí. Aí eu sei que eles foram lá em casa e a gente se deu muito bem, de primeira. Uhum. E eles foram várias outras vezes lá aqui em Floriano. Uhum. E aí teve uma vez que eu tava com uma dificuldade em matemática. Eu Uhum. não sou muito boa em matemática, mas sempre tirei nota boa. Uhum. Aí, Para viver. é, Eu também sou assim, cristã. aí, aí o menino, né? Ele é muito inteligente. Uhum. E ele é muito bom em matemática. Uhum. E eu pedi pra ele me ajudar.
que eu ia fazer prova naquela semana. Hum. Aí, eu sei que ele me ensinou e tudo mais. Eu falei, moço, você é muito inteligente. O menino tem minha idade? E aí ele falou assim, é porque o homeschool me ensina muitas coisas. Eu falei, nossa, me explica mais. Eu chamei a irmã dele, né? Que a irmã dele também faz. Que tem, ela é 2 anos mais nova que eu. E a gente é muito amigo, graças a Deus. Aí, eles foram explicar pra mim o homeschool, como é que era, como funcionava. E eu achei aquilo um máximo. Calma aí, tu tem o teu horário de estudo em casa certo? Sim. Todo dia tu acorda no horário, tu toma teu café. É de Não, manhã ou é à tarde? de manhã, de tarde, de noite. Não, de Não, mas noite assim, não. a regra pra ti. De manhã, Aham. Acorda, toma café, aí vai estudar. eu não tomo café. Tá certo, pula essa parte. E Só que aí, é porque, como é a regra de, assim, a tua organização de estudo para isso? então, tem o horário da escola, e aí eu sigo o horário da escola e depois sigo o meu. Porque tem os horários das minhas aulas, né? E eu vou para a escola só nos horários das minhas aulas. Como a escola é muito perto da minha casa, eu vou andando e pronto, e chego. E eu chego lá uns 10, 5 minutos antes de eu entrar pra sala. E eu estudo com meu irmão, infelizmente. Infelizmente. Felizmente. Regras de irmãos, bullying. Ah. E aí eu vou pra minha aula e quando eu terminei a aula, eu volto pra casa pra fazer as minhas matérias que eu tenho em casa. Uhum. Isso todo dia. Só que tem dias que a minha aula é só no segundo horário, que é depois do recreio. Aí eu estudo antes, no dia eu estudo antes de ir pra escola, as outras matérias que eu tenho, e depois eu vou estudar as matérias lá na Que escola. são as da escola. Uhum. E aí a história dela estudar em homeschool, eu ia dizer homeschooling, não sei como é É que pronuncia. homeschool. Homeschool. E aí ela, não faz isso comigo não, que eu sou uma tia antiga. E aí ela usa o material da escola, porque essa escola ela tem o estudo completo, né, de todas as séries. E aí a matéria que tem matéria que ela estuda em casa e matéria que ela estuda na sala, mas o material é todo dessa qual é o material? Do Cici. Do Cici e outra parte que eu não sei, que ele vai falar, só que eu não entendo. Uhum. Aí, por que que eu estudo lá? Porque como a escola ele tem um material muito avançado. Então as crianças aprendem as coisas. Tipo, meu irmão, teve uma vez que ele tava no quarto ano, tava no sexto. Ele tava estudando coisa que eu não tinha estudado ainda. Eles estudaram no quinto ano a tabela periódica. Somente. Só. E eu vi isso no ano passado. E nem Uhum. aprendi ainda. Entendeu? Então é uma Uhum. coisa assim, fora do comum. E por isso que eu estou lá na sala deles. Por quê? Eles têm um estudo avançado e eu posso pegar pra mim porque eu tava no nono, agora eu vou pro primeiro. Só que esse ano eu vou estudar pouquíssimas coisas lá na sala. Por quê? Ensino médio, eles ainda estão no Fundamental 2. Então, querendo ou não, muda muita coisa. Disparidade, né? E a idade também é muito diferente, mas a gente tá super bem. Meus amigos são todos de lá, da escola, são da minha sala. Amo. Gosto de pessoas mais novas também. E aí, esse ano eu vou pouco, porque eu preciso focar Mas mais no ensino médio. Só que eu ainda vou, porque tem outras coisas que eu preciso, tipo biologia. Vou fazer lá. Aí eu vou fazer, que mais? Geografia, história. História também lá é bem diferente, porque você lê os livros antigos e tudo mais, que tem tipo o Código de Hammurabi. Você tem que ler em 15 dias, por exemplo. Eu li em 15 dias os livros e depois eu fazia uma resenha sobre o livro. Então eu tinha outro livrão que é do tamanho da minha cabeça, Uhum. que lá ele faz umas perguntas, faz atividade e depois ele tem a pergunta, você pode escolher a pergunta que você vai responder dentro do seu texto. O texto tem que ter mais de 400 palavras. Assim, eu fazia assim, eles faziam de um jeito diferente, mas também era com texto. Agora, esse ano eles vão fazer assim também. Por isso que eu Desenvolve tudo. Desenvolve leitura, desenvolve a escrita e o conhecimento. justamente. E aí, é isso. Que eu gosto muito da minha Massa. escola. Muito massa. Pois aí, quem temos Isabela, minha filha, com testemunho para você ver que não tem idade para descobrir o Evangelho, o mistério de Cristo, que é um mistério.
que vai ser revelado a partir do seu desejo de conhecer a Cristo, de servir. Gente, servir a Cristo é você ser um careiro, gente, é a coisa mais perfeita do mundo, porque é você viver sobre orientação. O que o mundo está ensinando é você viver de acordo com a sua vontade. Você é livre para fazer, você é dono de si. Eu acho que a pior coisa que a gente pode ter é ser dono de si. Porque assim, a criança precisa de regra. A criança não, o adulto, o ser humano precisa de regra. Então, quando você vive segundo a sua vontade e o desejo do seu coração, você tá, a palavra é essa, lascado, porque o coração do homem é enganoso. Então, é isso, uma criança, criança não, minha filha já é uma princesa, qual é a tua idade, Isabela? Tenho 15, vou fazer 16 esse ano. Ah, foi mesmo, teve. Ah, é porque eu cheguei no dia do pastor, que o pastor foi te mostrar lá na igreja. Chegou nesse dia, né? Foi, meu amor. Aí fez um book de fotos, e aí tá vivendo a vida dela como testemunho, que ela é dessa idade, e ela tá contando o que Cristo fez na vida dela, e você também pode viver uma vida entregue a Jesus. Vice. Por um beijo, meu amor. Obrigada. Deus Eu que abençoe. agradeço. Deus continue direcionando. Oh, eu quero ver essa mulher casada. Amém. Eu Meu quero ver essa sonho. menina. É isso. O sonho de toda menina tem que ser casar. Estudar, sim. Ter uma profissão, sim. Mas, assim, o sonho que Deus tem pra você é ter um marido. Amém. Não tô falando que todo mundo vai casar, porque a Bíblia fala que tem gente que não vai casar. Não, Mas, esse não vai ser meu caso. Em nome de Jesus. vice, bom cheiro. Deus abençoe.